Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vinda, bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre 5 mitos sobre maturidade emocional que a gente tem que observar antes da gente sair por aí, né? Tentando entender um pouco mais sobre maturidade. Bom, eu atendi recentemente uma cliente de tarô e ela me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela me perguntou como ela fazia, né? Qual era o conselho do tarô para ela ser mais madura emocionalmente, né? Encontrar essa maturidade emocional. Eu achei essa pergunta bárbara, né? O tarô trouxe para ela ali alguns esclarecimentos, que ela é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa para estudar, para aprender. Então, o tarô orientou de uma forma muito primorosa, né, o que ela deve fazer para chegar nesse estado de maturidade emocional. E aí eu fiquei pensando depois sobre essa questão, né, em como a gente às vezes tem alguns mitos sobre o que é maturidade emocional ou como essa maturidade ela se desenvolve. E alguns desses mitos podem inclusive fazer com que a gente tenha definições equivocadas do que é uma maturidade, né? Do que leva a essa maturidade. E aí a gente passa a vida inteira buscando, né, essa maturidade. Claro que se você entende que falta isso em você, e aí você pode estar buscando de formas equivocadas, né? Porque você ouviu alguém falar que isso traria mais maturidade emocional e não existe uma verdade que é 100% certa para todo mundo, né? Existem algumas coisas que a gente precisa observar quando o assunto é maturidade emocional. Eu trouxe para vocês então alguns mitos aqui que podem nos ajudar a entender melhor essa questão e principalmente sair de algumas armadilhas que podem fazer com que a gente dê passos maiores que as nossas pernas, né, para tentar buscar essa maturidade externamente, quando na verdade ela começa interiormente. Bom, o primeiro mito que eu acho que é muito comum é o seguinte: morar sozinha ou sozinho traz maturidade emocional. Gente, morar sozinho e morar sozinha vai te trazer um maior senso de responsabilidade. Isso é fato, não há o que discutir. Por quê? Porque você vai pagar as suas contas, você vai ter que fazer supermercado, você vai ter que organizar a sua casa. Então, isso vai te trazer uma maior responsabilidade em relação às coisas com as quais você se comprometeu para que a sua vida ande para frente, né? Porém, entretanto, existem alguns pontos que a gente precisa avaliar. Quando você vai morar só, o seu nível de maturidade pode aumentar, sim? Pode, dependendo do seu comprometimento com as coisas pelas quais você é responsável. Porém, nem sempre isso é verdadeiro. Existem pessoas que vão morar só, mas não conseguem desfazer o apoio emocional ou financeiro, por exemplo, que vem dos pais. Então, às vezes, essa pessoa estava morando com os pais naquele contexto ali de vida, e aí ela decide morar fora, morar só, porque quer ter mais liberdade, quer cuidar da própria vida, mas não consegue se desconectar. Então, qualquer problema que acontece, qualquer questão financeira, ou os pais pagam o aluguel, pagam tudo, o aluguel, a faculdade, e a pessoa só mora só. Às vezes ela até vai comer, né, jantar, almoçar na casa dos pais e só volta pro apartamento, pra casa pra dormir. Mas ela diz: eu moro sozinha, eu moro sozinho. Onde tá a maturidade aí? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, às vezes, alguém que mora com os pais, que ajuda em casa, ou que teve um processo de vida que precisou se responsabilizar pelas contas da casa, pela responsabilidade, mas mora com a família, é vista como imatura do que uma pessoa que mora só. Porém, a pessoa que mora só pode estar morando só com todo esse apoio por trás, que não necessariamente vai auxiliar a desenvolver essa maturidade emocional. Então, a gente precisa observar esses pormenores, que muitas vezes passam despercebidos por nós. Essa dependência dos pais, obviamente, ela é uma questão que precisa ser trabalhada, porque ela limita um pouco, sim, o crescimento do ser, do indivíduo, né? Se ele fica sempre preso nessa sombra. Isso pode acontecer. Porém, isso pode acontecer com quem mora junto e com quem ainda mora longe, com quem é casado, por exemplo. Quantas histórias vocês já não devem ter ouvido de casais onde, às vezes, a esposa reclama que o marido é muito dependente ainda da mãe,
que já tá numa outra casa, então ele casou-se, ele vive uma outra vida, mas ele é dependente emocional daquela mãe. Então ele não alcançou maturidade emocional por si só. Então, sempre que a gente está entrando nesse assunto, buscando conhecer sobre esse assunto, é sempre bom a gente ter uma visão ampla. Eu gosto muito de fazer uma ligação entre isso com o próprio tarô. Por quê? Quando a gente está lendo o tarô para alguém, quando a gente faz uma tiragem de tarô, a gente precisa ter uma visão de amplitude. Nem sempre o que aquela carta significou para uma pessoa ontem vai significar para essa pessoa que você está lendo hoje. É uma coisa que quando a gente está estudando tarô, que a gente aprende tarô, a gente começa a perceber na prática. Então, existem contextos, situações de vida em que uma carta se aplica, um determinado significado se aplica, e na outra vida, um simbolismo daquela carta se aplica. Um desafio, às vezes, não a questão positiva dela, às vezes ela entra numa casa de desafio. Então é isso, é olhar para a vida com outras possibilidades. Então às vezes a gente pensa, eu vou morar só, porque quando eu morar só eu vou ser mais madura emocionalmente. Aí chega lá, quebra a cara, porque não consegue desfazer esse vínculo, não consegue olhar para as próprias necessidades e resolvê-las por si, tá sempre buscando auxílio, mas mora só. A conta não fecha, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Se você quer morar sozinho, morar sozinha, eu acho muito interessante, tá? Muito bom, inclusive, se você tem condições para fazer isso, desde que você também saiba o quanto você se compromete consigo mesmo e com o seu crescimento para que... Gente, eu não tô falando coisas graves, mas assim, coisas pequenas, coisas bobas. Você tá sempre voltando para alguém que nessa hierarquia tá mais alto que você e você não consegue viver a sua vida. Então não adianta muita coisa, vocês entendem? Por isso que eu falo que é dentro, não é no novo apartamento, não é na nova casa, é dentro primeiro. Essa maturidade ela tem que estar aqui, independente se você mora com a tia, com a mãe, com o pai, com o cachorro, não interessa. Ela tem que vir de aqui de dentro, porque se ela estiver fora, você nunca vai alcançar. Você vai estar sempre patinando, achando que é fora que a maturidade chega. E a maturidade, ela começa aqui dentro, das coisas que acontecem com você aqui dentro, como você interpreta as coisas dentro de você, como você reage a elas. Não se você comprou um apartamento novo ou se você tá indo se casar e morar com alguém, né? E aí você nunca consegue desfazer esse vínculo. Então aí as pessoas ficam, é madura porque casou, né? Existem um monte de casais que são completamente imaturos. Por isso que eu falo, a conta não fecha. Não busquem a maturidade em coisas, tá? Busquem dentro de vocês primeiro. Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa desfazer. O segundo é, a maturidade chega com a idade adulta. Eu conto ou vocês contam? Será? Né? A gente vê que maturidade não tem a ver com idade. Existem pessoas que são muito maduras devido a acontecimentos da vida, coisas que elas precisaram assumir na vida, e pessoas que são imaturas com 50 anos, 60 anos, que não conseguem entender o seu papel na vida, o comprometimento que ela tem que ter com ela mesma, a honradez com a palavra, o entendimento das próprias emoções, de sentimentos, do que ela está sentindo, passando. Então, não necessariamente ficar mais velho, ficar mais velha vai te trazer maturidade. Obviamente que dependendo da forma como você sempre se comportou na vida, a idade vai acrescentar coisas positivas para você. Eu, por exemplo, hoje, aos 40 anos, me sinto muito mais madura do que quando eu tinha 20. Isso é óbvio, é fato, né? Até de aparência, por exemplo. Eu me sinto mais bonita hoje com 40 do que quando eu tinha 20. Né? É uma coisa assim que a gente vê, eu me lembro de mim, olho as fotos e falo, nossa, eu sou muito mais bonita hoje, né? Eu consigo me enxergar melhor hoje. Então, assim, idade depende muito do que está acontecendo na sua vida, de como você levou a sua vida até aqui, né? Então, não necessariamente uma pessoa de 50 anos vai ter mais maturidade que alguém de 25. Por isso que eu falo, a gente precisa ter uma visão aguçada, uma visão do contexto para interpretar as coisas que acontecem na nossa vida, para observar as pessoas e situações, antes de sair julgando por mitos sociais, mitos culturais. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa entender melhor
como isso está se dando, se passando, para que a gente consiga entender o que realmente está sendo apresentado para nós, ao invés de guiar nosso comportamento e nosso julgamento por coisas que a gente vê aí no dia a dia acontecendo e guiando a vida de muitas pessoas, tá bom? O terceiro mito sobre maturidade é: ser uma pessoa madura é ser séria e rígida. Vocês já ouviram, né, aquela história de que é uma pessoa madura, uma pessoa séria. Ela não ri, ela é uma pessoa que não tem lazer. Né? Não é assim, tá, gente? Eu acho que a nossa sociedade, ela dá muita ênfase para algumas coisas que são equivocadas e que, mais uma vez, eu digo para vocês, a gente precisa perceber por nós mesmos o que faz sentido para nós. Eu me lembro que eu tinha um gerente em uma empresa que eu trabalhei e ele era assim, gerente, tá? Assim, depois da diretora, era ele que mandava na turma toda ali. E ele era muito legal, muito simpático, muito brincalhão, muito divertido. Os treinamentos que ele dava na empresa, assim, eram uns melhores no sentido, assim, de conseguir trazer as pessoas junto, sabe? Não era aquela coisa rígida, né? Inflexível, era muito flexível, muito legal, até para passar uma tarefa. Ele conseguia fazer com que você fizesse aquilo de uma forma... como é que eu falo? Não, ele não impunha aquilo pra você, falou assim, você precisa fazer agora, né? Ele falava assim, vai fazendo pra mim no seu tempo e depois você me mostra. E aí a pessoa era tão legal que você fazia, né, rápido, do jeito certo, entende? E ele era um excelente gerente, eu até hoje lembro dele, assim, porque ele era muito bacana. Ou seja, a produtividade do trabalho dele não estava atrelado a ele ser sério, rígido, chato, sabe aquelas pessoas chatas, né? Aí depende muito do contexto, da empresa, enfim, mas eu acredito que ele seja assim em todos os lugares, né? E eu tenho até ele, eu sigo a empresa dele hoje no Instagram e ele também no Facebook, e ele parece ser a mesma pessoa de sempre, né? Porque ele é assim, a essência dele. E eu me lembro muito disso. Então, não precisa ser uma pessoa séria, rígida para ser uma pessoa madura. A pessoa pode ser divertida, legal e saber lidar consigo mesma e com o outro, né? Então a gente precisa tirar esse estereótipo de que para eu ser madura, eu preciso ser sério. Não posso rir para ninguém. Tenho que ser assim. Não precisa. Você pode ser uma pessoa feliz, alegre, sorrir, conversar, mas entender assim, honrar o comprometimento que você tem com você. Quando você vê coisas que são importantes para você, você ir lá e fazer, tá? Isso é maturidade, tá? Honrar com as coisas que você tem como importantes para você e honrar com a sua palavra com os outros. Observar os seus sentimentos, o que você está sentindo, entendeu? Isso é muito importante, saber conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, para que você entre dentro de relações mais saudáveis, entre em todas as esferas, em todos os âmbitos, tá bom? O próximo mito é: a maturidade resolve todos os seus problemas. Então, quando você chegar naquele ápice ali de maturidade emocional, que você estiver entendendo o que está acontecendo com você, né? Todas as suas paranoias estão não resolvidas, mas controladas. Eu não sei se a gente resolve as questões, tá? Eu tava conversando isso com uma amiga minha que também é terapeuta, ou se a gente controla elas. Controla não no sentido daquele controle rígido de eu preciso ficar aqui, né, segurando. Não, mas a gente consegue sobreviver, viver com as nossas paranoias de uma forma mais saudável. Com o tempo de autoconhecimento, eu fui entendendo que é como se, vamos supor, eu sou uma pessoa que tem tendência, às vezes, a pensar um pouco mais negativo, né, ter um pensamento mais pessimista. Então, essa é uma tendência da minha personalidade. E quando eu percebi isso acontecendo com frequência, e eu vi que mesmo trabalhando, fazendo terapia, tomando meus florais, isso ainda continuava a acontecer. Mas o mais engraçado de tudo é que eu identificava isso acontecendo e ao identificar isso eu não me deixava levar. Então é isso que eu digo que é viver com isso que incomoda. Que ele vai, parece que sempre tá ali, essa sensação, essa coisinha no estômago, sabe? Mas você vai saber viver com isso. E isso vai te dar uma satisfação melhor com a sua vida. Então a maturidade é isso. Não é você resolver todos os seus problemas. Agora que eu sou uma pessoa madura, eu sou super resolvida, eu não tenho mais problemas, eu lido com meus pensamentos, né? Eu não sofro mais por antecipação.
Eu não tenho medo de mais nada, eu não busco validação de ninguém. Mentira! Você ainda vai sentir essas sensações. A questão é que você vai saber trabalhar com elas. Então a maturidade ela não vem para resolver problemas. Os problemas eles vão continuar chegando. A questão é que você vai saber lidar com eles. A maturidade é saber lidar com o que chega. É olhar para aquela demanda e saber como resolvê-la, mesmo que ela apresente alguma dificuldade, mesmo que ela seja desafiadora, você vai saber lidar com isso. Então a maturidade não é a ausência de problemas, é problema continuar chegando, mas você saber resolver através das suas ferramentas, daquilo que você aprendeu, da identificação desse problema, entendeu? Então isso é um mito também. Às vezes a gente acha que está trabalhando autoconhecimento, está se tornando uma pessoa mais madura e que não vai ter mais problema. Mentira de novo. Vai ter problema sim. Aquelas questões que te incomodam, às vezes que você trabalha na terapia, elas podem voltar a acontecer. A diferença é que você vai estar programado para lidar com elas com mais maturidade. E aí você vai sofrer menos. Aquele sofrimento que era mais estendido vai ser menor, porque você tem maturidade para lidar com aquele assunto a partir de agora, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa observar bem com clareza para não se deixar levar por essas armadilhas do que é ser uma pessoa madura, tá bom? E o último mito é ser uma pessoa madura é reprimir emoções. Errado de novo. Ser uma pessoa madura é identificar as emoções, o que você está sentindo naquele momento, o que aquilo está te causando, por que você teve aquela reação. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa com tendência à raiva, e aí você começa a trabalhar essa raiva, sentir-se uma pessoa mais madura, trabalhar o autoconhecimento. Você tá fazendo terapia aqui comigo, você tá tomando um floral, tá tomando seu Holly, né? Tá ficando uma pessoa mais tranquila, de repente identificou que tem algum aspecto em Áries aí, né, no seu mapa, uma lua em Áries que te deixa um pouquinho aquele rompante, né, de nervoso, né, holisticamente falando, ou não, pode ser uma característica sua por causa de alguma coisa que aconteceu, mas você tá controlando isso, você tá sabendo lidar com isso. E aí o que acontece? Você acha que ser uma pessoa madura é reprimir essa raiva. Não, agora eu sou uma pessoa madura, não posso ficar com raiva. Aí chega, fica vermelho, né? Igual a raiva do filme lá, Divertidamente, estourando. Não. A maturidade é você entender essa raiva. Eu estou tendo raiva agora do fulano. Por que isso está acontecendo? Como eu posso lidar com essa raiva? Como eu posso expressar essa raiva? Como eu posso mudar essa raiva para uma coisa mais positiva para mim? Sublimar isso aqui, por exemplo. Né? Eu posso sublimar essa raiva de repente na academia, fazendo exercício físico, e entender como eu posso transformar isso de uma forma com que isso não vai ser prejudicial para mim, sim vai ser benéfico. Então não é que eu vou reprimir essa raiva, não vou falar mais. Fica fechado, não entra mosquito. E aí fica assim, chega treme. Ai meu Deus. E aí isso evolui para uma outra neurose, para um outro problema. Não é verdade? Então não é reprimir, é você identificar. Poxa, eu tô com ódio, uma raiva. Peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Respira. Maturidade é isso. A imaturidade vai fazer você dar um soco na cara do outro, avançar o carro no semáforo vermelho, bater um monte de porta, quebrar vidro. Eu já vi coisas absurdas assim, gente. Eu me lembro uma vez no ambiente de trabalho, um cara ficou com uma raiva lá, não sei do que tinha acontecido, ele socou o vidro de uma janela na empresa, cortou tudo a mão, teve que fazer até cirurgia. Então isso é uma raiva descontrolada de uma pessoa imatura. Uma pessoa madura, ela iria ficar com raiva, ela iria falar, poxa vida, que droga isso aqui. Mas peraí, socar um vidro não vai adiantar, né? Eu vou ter que fazer uma outra coisa para lidar com essa raiva. Brigar com a esposa em casa quando chegar não vai adiantar. Chutar o cachorro no meio da rua não vai adiantar. Tem gente que faz isso é imaturidade, né? Então é saber lidar com essa questão. Isso é maturidade. Então não é reprimir a emoção, não é reprimir o que se sente, é trabalhar, é identificar e trabalhar. Então a maturidade é sempre identificar onde a gente está errando, que a gente vai continuar fazendo coisas erradas, mesmo quando a gente é uma pessoa madura, às vezes a gente vai falhar. Eu falhei, eu errei. Isso é maturidade, entendeu?
Bom, pessoal, então eu espero que tenha clareado na mente de vocês essa questão de maturidade e os mitos que a gente pode ter que podem nos levar a equívocos sobre essa questão, fazendo a gente buscar essa maturidade em locais que não vão agregar em nada na nossa vida. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!